Bom, pessoal, na nossa aula de Geografia, nós vamos dar início à unidade 4, onde vamos falar de condições de vida, e o capítulo 1, desigualdade social. Vocês vão acompanhar no livro de Geografia, na página 64 e 65, onde nós temos uma abertura da nossa unidade, mostrando, diferentes condições de vida. Então, nós, observando essa imagem, nós temos a infraestrutura de lazer, atendimento médico hospitalar, educação, cultura, coleta de lixo e de esgoto, água encanada e tratada, energia elétrica, transporte público, moradia, ofertas, de trabalho remunerado. Então, aqui, em diferentes âmbitos, pessoal, nós temos mostrando essas condições. E observamos aqui também alguns serviços e alguns bens de consumos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Mais adiante, na página 66, vai começar a falar do nosso capítulo 1, que é desigualdade social, que vai mostrar, pessoal, um cenário diferente. Nós temos cenas diferentes que fazem parte do mesmo país, que no caso, pessoal, é o Brasil. Então, nós temos a desigualdade social mostrada nessas imagens. Nós temos nessas fotografias, por exemplo, a desigualdade com relação à moradia. Então, de um lado, a gente vê, aqui na imagem, que nós temos prédios luxuosos, com piscina, com varandas. E do outro lado, nós temos favelas, nós temos aglomerados de casa. Então, esse é o cenário desigual e social que nós temos em algumas cidades brasileiras, ou na grande maioria. A gente chama isso de desigualdade social, pessoal? Então, na nossa fotografia da 66, nós também temos uma imagem semelhante a essa. Nós temos também, pessoal, com relação aos direitos, também. Então, nem todo mundo tem uma moradia, tem direito à educação, Então, isso também se configura como desigualdade social. Nós vimos isso no nosso dia a dia, que tem pessoas que têm condições de vida melhor, então tem uma moradia, tem como se alimentar, tem como ter acesso à educação, à saúde, e outras não, pessoal? A gente sabe que hoje, no nosso país, ainda existem pessoas que não têm uma moradia, que vivem na extrema miséria, não tem seus direitos assegurados. Crianças na rua, morando nas ruas, que passam por necessidade, passam fome, Então, é um cenário que não é desconhecido nosso, Então, isso é chamado de desigualdade social. As desigualdades de condição de vida no Brasil, elas são bastante conhecidas, elas são mostradas, mostram diferentes e se expressam socialmente entre segmentos populacionais. Então, por exemplo, nas grandes cidades, a gente sabe que, de um lado, nós temos os bairros luxuosos, com casas enormes, com pessoas ricas, com grandes empregos morando, e de outro, aglomerados de casa, pessoas que passam necessidade. Geograficamente, elas também se manifestam nas disparidades entre regiões e também no interior dos grandes municípios. Então, pessoal, a gente sabe que em todos os locais, não só nas grandes regiões, mas também nas pequenas, existe, são manifestados também a desigualdade social. Quando eu digo desigualdades, diferenciais na situação de saúde da população e no acesso do serviço da saúde. Então, está relacionado também, pessoal, essa desigualdade com relação ao acesso à saúde. Nem todo mundo tem um plano de saúde, Então, tem que esperar pelo SUS, ou mesmo não tem acesso, que a gente sabe que tem pessoas que não, pessoal, não possuem acesso à saúde. Ou mora muito distante, ou não tem como ir, É muito importante para o profissional de saúde conhecer as condições de vida da população do seu território, medir as condições de vida, a qualidade de vida daquela pessoa, pois envolve muitas dimensões: saúde, educação, economia, liberdade e cultura. Nós temos aqui algumas charts que é mostrando, pessoal, como é que se configura essa desigualdade social.
Nós temos a desigualdade salarial, como tem na primeira imagem. Então, a gente sabe que o homem, até hoje, né, ele ainda ganha mais do que a mulher, mesmo ela desempenhando o mesmo papel que ele. Eu tenho, por exemplo, uma empresa, um engenheiro e tenho uma engenheira. Há uma diferença de salário. A mulher ela ganha menos do que o homem, mesmo tendo seus direitos, né? Nós temos com relação aos salários dos políticos, né, pessoal? A gente sabe que os grandes banqueiros, os grandes empresários ganham mais, né, do que algumas pessoas, a grande maioria dos brasileiros, né? Então, muitas pessoas vivem só do Bolsa Família, como está mostrando nessa charge, né? E os grandes banqueiros, eles ficam com a grande parte, né, desses salários. Nós temos também com relação, né, ao direito à alimentação. Muitas pessoas têm condições melhores, né, com relação à alimentação e outras, né, passam por necessidades ou até mesmo não têm condições de comprar, né, o seu alimento. Temos aqui uma charge que diz, é no máximo que eu posso fazer por você. Então, aqueles grandes empresários, né, aquelas pessoas que estão no poder, os grandes governantes, né, acham que o salário mínimo é muita coisa, né, mas eles não olham para o salário deles, né, então é uma realidade que a gente vê hoje. E mais abaixo, novamente, ó, a renda distribuída, né, na mão de poucos, né, a grande renda, e muitos brasileiros apenas recebendo um pouco dinheiro para sobreviver. Temos mais duas charges aqui, que é mostrando, né, como é essa desigualdade. Então, nós temos desigualdade social. Eu roubei por prazer. Pena que a sociedade não entende a situação desse jovem. Também me identifiquei excelência. No caso aqui, pessoal, é o que está acontecendo, né, a corrupção, né, muitos brasileiros, eles são corruptos, né? Esses grandes governantes que a gente sabe, e acabam ficando com o dinheiro que é da população, né? Dos impostos que são pagos, que são assegurados, que devem ser repassados, né? Para os governos e ser distribuídos com saúde, educação, né? Moradia, e, né? Acabam ficando com esse dinheiro. Outra charge diz assim, aqui na Constituição diz que todo brasileiro tem o direito à moradia. Queria ter esse direito. Então, de um lado a gente observa, né, que tem várias pessoas na rua e do outro, né, pessoal, um slogan dizendo moradia é um direito humano. E muitas pessoas até hoje não têm, né, direito à moradia. Nós temos na página 68 falando da concentração de renda. Quando eu falo concentração de renda, pessoal, eu me refiro, né, de como é que está distribuído a renda que entra no nosso país, né, o PIB. Como é que está nas grandes regiões, né, quanto é que cada brasileiro ele ganha no seu salário, quanto é que entra nos municípios. Então, a gente observa tanto nesse mapa que nós temos na 68, como no mapa, né, que temos aqui na nossa tela, que ele está distribuído principalmente na região, né, nas regiões como o Sudeste, o Sul, né, pessoal, onde existem os grandes centros urbanos, né, onde está centralizado os grandes centros comerciais, né, os grandes bancos. Então, está concentrado, né, pessoal, nessa área. Então, nós observamos aí. Isso é chamado de concentração de renda ou de riqueza. Então, a gente sabe, né, que a grande renda está centralizada, né? Ela está concentrada na mão de poucas pessoas que são ricas e grandes pessoas, né? E a grande maioria dos pobres, né, passa por algumas necessidades, porque não chega até eles, né, o salário, né, a renda que é para si. Então, está mal distribuída essa desigualdade social. Já, né, na página 69, nós temos falando dos serviços públicos e dos bens de consumo que nós temos no Brasil. Então, o que são os serviços públicos, né, que nós temos no Brasil? São aqueles serviços que são prestados para nós, né, para nós da sociedade, com o objetivo de proporcionar o bem-estar, né, à população. São considerados tão importantes para a nossa vida que alguns desses serviços precisam ser garantidos através da legislação.
já que podem ser relacionados com questões morais associadas aos direitos humanos. Então, pessoal, nós temos direito a abastecimento de água, como está mostrando na imagem, coleta de esgoto, né? Coleta de lixo, iluminação pública, direito à educação, direito, né, à saúde, a transporte, a lazer, tá certo? Então, são serviços públicos que nós somos assegurados, que devem ser prestados a nós. E os bens de consumo, como tem na nossa página 69, na nossa imagem aqui do slide, são bens, né, de consumo familiar, que são os bens utilizados com os indivíduos e com a família. A quantidade de bens de consumo e que são comercializados em cada país reflete no nível de vida da população e também permite avaliar os gostos e as características da sociedade em questão. Então, são produzidos pelo homem, né, e são destinados ao consumo das pessoas. Então, as pessoas é que vão criar, né, e são destinados ao consumo das pessoas. Certo, pessoal? Então, por exemplo, nós temos o celular, a geladeira, computador, acesso à internet, tudo isso, né, pessoal, é bem de consumo. Nós consumimos, né, nós produzimos e consumimos. E ao supermercado, nessas tecnologias que nós temos hoje. E as nossas, né, atividades estão no livro didático, na página 65 até a 69.